Olá, meus amores. Olha, a ideia desse vídeo é a gente fazer uma retrospectiva de 2014. Olha, eu sempre ouvi as pessoas dizerem que vereador não trabalha. Vocês vão ver essa retrospectiva e até eu fiquei assustado com ela. Eu, pelo menos, trabalhei pra caramba. Confere aí. Em janeiro, dia 8 de janeiro, nós compramos a briga por manifesto contra o IPTU. Ixi, a partir dali a minha vida virou um inferno, piorou as coisas. Até que culminou com o meu nome indo para a Comissão de Ética da Câmara, entre outras coisas. Estava o fato de eu falar fofuchos para a plateia. E isso tumultuaria a sessão. Então o PMDB entrou com uma DIN, não é? Recentemente foi julgada improcedente. Infelizmente, os juízes entenderam que o aumento do IPTU em São Sebastião não estava abusivo. Esses juízes podiam sair um pouquinho de seus gabinetes antes de darem suas sentenças e resolverem a vida de tanta gente, não é? Nós fechamos em fevereiro uma aprovação de emendas. Nós conseguimos fazer com que esporte, cultura e educação mandassem suas contas para a Câmara, para que a gente analisasse. Precisamos melhorar um pouco mais. Acho que precisamos de uma audiência com esses secretários para que a população saiba dos projetos que estão em andamento e dos que faltam também. Nós conseguimos a prorrogação para o transporte universitário, compramos essa briga. Hoje o ônibus voltou a entrar no topo, foi uma briga que nós conseguimos, que nós travamos e graças à confiança dos nossos universitários também. Nós questionamos o abandono do Hospital de Boiçucanga. Estava muito na cara aquela mentira toda, aquela obra parada. Como é que vai ser? Então, desde março, a gente está brigando pelo Hospital de Boiçucanga. Já mexeram em orçamentos, é empresa que não vai, é um jogo de faz de conta e o hospital não sai do lugar e não se avança na obra. Tivemos também o problema do FAPS. Não sei se vocês se lembram, atribuíram até uma queda na Bolsa da Grécia, tinha alguma ligação com a Grécia, por isso que o nosso FAPS estava dando problema, o Fundo de Aposentadoria do Servidor. Nós compramos a briga, que culminou também, paralelamente, a Polícia Federal estava em cima da Plena. A Plena é a empresa que presta consultoria para cuidar, gerenciar do nosso dinheiro aqui do Fundo de Aposentadoria do Servidor de São Sebastião. Então era um problema muito sério e nós batemos nisso também. Vale lembrar que o plano diretor que hoje já está na Câmara, está sujeito a alterações ainda, também foi uma briga que nós compramos. O plano diretor é o que vai decidir, que vai planejar a cidade, é um instrumento para planejamento da cidade. Como é que a gente quer a Costa Sul? Esse processo de favelização da Costa Sul, esses bolsões que existem, segurança, trabalho, educação, tudo isso está dentro do plano diretor, que já estava pago desde 2009 e até então não vinha para a Câmara. Compramos essa briga e agora o plano diretor já está aqui. DR também, né? Tantas mortes nas rodovias, indo principalmente para a Costa Sul de São Sebastião, ali na curva dos Eucaliptos, na Costa Norte. Tudo a gente estava em cima, brigamos para caramba com o DR, para que ele fizesse a parte dele e cuidasse de São Sebastião. Em março, entregaram também as casas populares. As casas populares do Jaraguá não foram a contento e também não estão muito longe das 1.000 prometidas pelo prefeito à época de campanha, e isso há 6 anos. Não é? Há exatamente 6 anos ele tinha prometido que ia construir 1.000 casas. Entregou umas 45 daquele jeito lá para os moradores do Morro do Esquimó que precisavam sair de lá da Costa Sul. Bom, as casas foram entregues todas com problemas de hidráulica, problemas de iluminação, parte elétrica, saneamento, enfim. Infelizmente, as casas não estavam à altura dos moradores, de dar um pouco mais de dignidade para esses moradores. Falar de corrupção é sempre uma coisa complicada, isso no país inteiro. A gente assiste estarrecido o que está acontecendo na Petrobras, mas precisamos tirar lições disso. A gente vê preocupado o que tem acontecido em São Paulo com a história dos metrôs, também um escândalo terrível, e São Sebastião não ficou atrás. Vejam vocês que a gente consegue nominar o tanto de empresa que tem algum problema aqui com São Sebastião. De uma forma ou de outra, levou vantagem para cima do nosso contribuinte. Vamos lembrar algumas? Olha só, Oca,
a Luxor, da Escola do Topo, a Gama, a ERJ com problema na merenda, o Instituto Aqua, Soeb. Recentemente, a Balloon, que fornece pedras para São Sebastião, essas pedras vêm lá de Cotia. Por que não compraram pedras por aqui, sendo que aqui tem uma pedreira? Plena, que cuida do Fundo de Aposentadoria do Servidor, a Muriaé, a J. Oliveira, aquele problema da escola de Camburi, que já está na justiça também. Por que a gente não vai falar da Volpe, que levou milhões de São Sebastião em tão pouco tempo e com tão poucas obras à disposição da cidade até então? E, é claro, a gente não pode esquecer do Instituto Solos, que em pouquinho mais de 10 meses levou mais de 30 milhões de São Sebastião. Então, falar de corrupção é um problema sério, porque São Sebastião está mergulhada nesse tipo de problema. Em abril, nós começamos a fechar outras brigas, agora pelas escolas. Naí Ferreira Neves, por exemplo, lá no bairro São Francisco, até hoje sofre com essa reforma que não termina. Depois nós encabeçamos a briga pela ETEC, também a entregar a quadra, resolver o problema da merenda. Até participei da manifestação com os alunos também. Nada mais natural que sendo professor do que comprar a briga desses estudantes. É importante lembrar também que eu fui mandado em abril também para a comissão de ética, né? Aí, absolver, evidentemente. Entre as razões estava que eu identifiquei o carro da Câmara. Carros pago com dinheiro público, eu vi a obrigação de ser identificado, mas não entenderam assim. Bom, depois fomos atrás de um TAC firmado entre a Sabesp e a Prefeitura, que trazia um monte de benefícios para São Sebastião. Se hoje já estão fazendo a Praça da Vela, se estão fazendo a Orla de Bariqueçaba, se já entregaram a praça em frente ao convento, tem mais um tanto de obras, é porque a Prefeitura e a Sabesp fecharam um acordo, um TAC de 6 milhões. E esse dinheiro estava repousando em berço esplêndido em algum lugar e nós fomos atrás dele, obrigamos, fomos à imprensa e aí a Prefeitura começou a devolver isso em obras para a população de São Sebastião. Nós temos também uma situação que dia 1º de maio nós fomos surpreendidos aí com uma votação nas enquetes das redes sociais e aí o nosso trabalho foi contemplado como o melhor, né, o mais bem avaliado vereador do país. E eu fiquei muito feliz, compartilhei isso com muita gente, saiu na imprensa local, isso longe de mim ficar lisonjeado, mas é o reconhecimento do trabalho, né, não deixa de ser. Em maio mesmo, nós tivemos a situação da rodoviária. Nós brigamos muito pela rodoviária. E não sei se vocês se lembram que tinha a situação daquele puxadinho lá na balsa. Nós brigamos por aquilo, por o guichê da litorânea funcionar onde tinha de funcionar. Graças a Deus foi resolvida a situação, porque não tinha o menor cabimento uma rodoviária nova com um puxadinho lá na balsa. Convocamos o secretário de obras, um secretário muito forte politicamente dentro do governo, e nós precisávamos tirar dele, colher dele algumas informações, e nós fizemos sim a convocação do secretário de obras. A partir dali, muita coisa começou a ser explicada para a gente. Entrei com um projeto de lei, a lei do camarote, né, para acabar com essa história de ter camarote em São Sebastião, já que os shows são públicos, pagos com dinheiro público, não faz o menor sentido algumas pessoas serem privilegiadas com um espaço coberto, com todo o conforto lá, enquanto o povão que pagou o show fica lá embaixo tomando chuva, fica ao relento e na base dos salves quem puder lá embaixo. Já sou contra, de antemão, a fechar a Rua da Praia para os shows. Fica parecendo um curral. Brigamos pela quadra da EMEI de Camburi, também foi feita a licitação, mas nós brigamos por ela. Agora forçar, obrigar a Prefeitura, o Executivo a fazer a obra e entregar para a comunidade. Demos uma moção de apelo, entramos com uma moção de apelo ao Ministério Público, naquela época, para que não demolisse o centro de convenções, o que foi bastante complicado, e depois a gente viu o que aconteceu, né? Faltou vontade política, imperou o mais baixo revanchismo. Brigamos desde junho por mais vagas em creches, hoje chega a quase 1.000 crianças esperando vaga em creche, berçário em São Sebastião, a situação caótica em que o município está. Pedimos a convocação de fonoaudiólogos também no mês de junho.
Levamos a situação lá para a Câmara, discutimos, chamamos a imprensa, até que a Prefeitura fez a convocação de fonoaudiólogos e resolveu o problema para a gente na rede de saúde. Em junho também teve o problema dos Jogos Regionais, que São Sebastião, acreditem, não participou. Tentaram culpar um ou outro e a gente sabe exatamente de quem é a culpa. A culpa é de uma situação administrativa completamente perdida, de uma cidade que financeiramente não sabe como resolver seus problemas. Por fim, em junho, nós pedimos para que se termine a obra da Rua Tijucas lá na Costa Sul, porque realmente é o fim do mundo que aquelas pessoas passam. Em julho, nós tivemos a informação de que a empresa não estava aceitando abrir o guichê na rodoviária por problemas de estrutura da rodoviária. Então, nós levamos a discussão também, chamamos a imprensa e, finalmente, a rodoviária conseguiu estar quase completa, ainda falta muita coisa, tem lojas vazias, espaços vazios, os banheiros, tem muita coisa para arrumar na rodoviária recém-inaugurada. Foi em agosto que nós tivemos um manifesto sobre a morte política de alguns figurões de São Sebastião e perguntaram à época para mim o que eu achava disso. Eu acho que toda democracia é válida desde que não tenha violência, não tenha desrespeito. O povo brasileiro é bem-humorado por natureza. Eu acho que foi um manifesto interessante e quem quiser que tome aquilo para aprender e para servir como um termômetro de que a população não está gostando do que está acontecendo com a nossa cidade. Foi em agosto também que o Ministério Público Federal resolveu abrir uma ação para cima da Prefeitura por falta de vagas nas creches, coisa que a gente já estava cantando lá no primeiro semestre. E aí o Ministério Público Federal foi para cima da Prefeitura. E agora parece que a Prefeitura tem que começar a se mexer muito rapidamente. Nós lamentamos muito pela comunidade de Toque-Toque Pequena a queda da quadra, da cobertura da sua quadra. Nós avisamos isso também, mas esta administração, muitas vezes surda, irresponsável, mentirosa, não tomou conhecimento e aconteceu aquilo com a cobertura da quadra. Agora estamos fazendo uma pressão para cima do Executivo para que refaça o quanto antes a quadra daquelas crianças. Nós pedimos também explicações sobre o projeto Bijupirá, aquele peixinho que é uma área nobre na Praia Grande de 800 metros quadrados, que até hoje esse peixe não chegou na merenda. Soubemos fomos investigar, que há muito tempo aquela empresa já vem comercializando para restaurantes de elite em São Paulo, grandes redes em São Paulo, mas para a nossa merenda aqui nada. Então, até então, se não estavam ajudando os nossos pescadores e nem indo para o prato das crianças na rede municipal, de que servia aquele projeto? Para alguém ganhar dinheiro à custa de São Sebastião? Então, nós pedimos explicações. Infelizmente, o projeto já surgiu de uma grande mentira, porque, ao contrário do que o prefeito disse, eles afirmaram para a gente na audiência de que nunca foi firmada nenhum compromisso para ter peixe bijupirá na merenda das crianças, que esse peixe seria muito caro e que não havia esse acordo, nunca houve. Nós oficiamos as empresas que estavam vindo para São Sebastião para que elas contratassem mão de obra local. E nós pedimos também, no ano passado, para que a Prefeitura ficasse em contato permanente com ela para produzir cursos para qualificar a nossa mão de obra. Bom, moral da história, nós estamos vendo que pouca gente daqui de São Sebastião está tendo oportunidade de trabalhar. Quando o prefeito cede uma área para que a empresa, tipo Queiroz Galvão, traga para cá 320 pessoas, dá uma área para fazer alojamento de 320 pessoas, então são 320 pessoas de São Sebastião que não estariam trabalhando dentro da Queiroz Galvão, não é? Foi em setembro também que começou a demolição do nosso centro de convenções, uma das maiores barbáries administrativas, revanchistas, rasas que eu já vi. Não tinha nada, foi um acordo unilateral. Não houve discussão técnica sobre o assunto. O TAC do Ministério Público dizia que aquilo tinha problema na sua altura, não tinha problema de estrutura nenhum. Depois a Prefeitura tenta desqualificar a obra, mas o próprio TAC, que falava em alguma coisa, falava de altura. Problemas de altura nós já tivemos com o Hospital de Boiçucanga, com o Teatro Municipal. Era só o prefeito querer que ele resolvia o problema. Mas ele, infelizmente, achou melhor demolir o centro de convenções. Aquilo que seria tão bom para a cidade, para o turismo de negócios.
E na contramão desse centro de convenções, por falta de dinheiro no município, o prefeito vai e faz uma paralisação do município todinho, a cidade para porque ele resolve, a prefeitura resolve ir para frente da Transpetro para reivindicar o pagamento do seu IPTU, que estava sendo pago em juízo. Precisavam de um álibi para justificar muita coisa no município e o prefeito encontrou esse aí. Muita gente perdendo cirurgia, perdendo médico, crianças perdendo escola, perdendo horário de trabalho, porque infelizmente a própria administração resolveu parar a única via de acesso no município inteiro. Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Começamos a discutir em novembro sobre a merenda. E aí nós descobrimos que, na verdade, a prefeitura não estava pagando a empresa ERJ que fornece a merenda. Daí a qualidade ser tão ruim, ser carne de terceira, salsicha de quinta, tudo muito pouquinho, muito mirrado, sem tempero. Aquilo começou a levantar suspeita e foi exatamente o que estava acontecendo. Era exatamente o que estava acontecendo. A prefeitura não estava pagando para a empresa e até terminado o ano letivo não tinha resolvido essa situação. Bom, fico feliz que em 5 de dezembro nós brigamos para que consertassem a piscina do centro de reabilitação lá do topo. Finalmente, as pessoas que estavam fazendo hidroterapia puderam voltar. Esta piscina estava inutilizada desde julho. E nós encabeçamos essa briga por todos aqueles pacientes. Valeu a pena. Logo no início do mandato, sempre queriam fazer alguma crítica, alguma queixa, queriam levantar suspeitas do então prefeito de 2005 a 2008, Dr. Juan. Bem, eu já disse a eles inúmeras vezes que não tem nem como começar a comparar a administração do Dr. Juan com a administração do prefeito Hernani. É como se você comparasse um banquete, né, com menos da metade do dinheiro, e hoje o que a gente sobrevive é de migalhas. Então não tem comparação mesmo. Mas a gente parece que acaba se acostumando de alguma forma com o que está ruim, e é com isso que eu me preocupo. Olha, só de casos de polícia que teve na cidade, a ação do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Corregedoria, tem tanta coisa. Vamos lembrar algumas dessas situações. Olha só. Tem a obra fantasma da escola de Camburi, sim. Nunca existiu uma obra de R$147 mil lá. E foi pago. Então isso aí também virou ação. Tem a onda do Instituto Solos, 30 milhões do Instituto Solos, né, por 10 meses em São Sebastião. Onde foi parar esse dinheiro? Também estamos em cima, estamos acompanhando a história do Topo, a Escola da Topolândia. A Escola da Topolândia, que é o mesmo projeto por 3 milhões, volta por 8. Então são 5 milhões de diferença também inexplicáveis aí. As vagas de creche, o Ministério Público Federal também exigiu explicações da prefeitura. Por que não tem mais vaga para a creche de São Sebastião? Alguém se lembra aí quando foi construída a última creche por este prefeito? Os calçamentos todos estão também sendo auditorados porque tem alguma coisa estranha aí. Os casos de enriquecimento ilícito também tem. A Plena, quem não se lembra da Plena, que por R$600 a prefeitura contratou os seus serviços para gerir mais de 600, 700 milhões dos servidores. Veio uma consultora que faz esse trabalho por R$600 por mês. É óbvio que eu não poderia deixar de comentar de chefe de gabinete que ganha um auxílio insalubridade e Bolsa Família. É o fim da ética mesmo. É importante lembrar que o Ministério Público Federal também quer mais explicações sobre a aplicação dos royalties de São Sebastião. É bastante trabalho e nós estamos de olho. Nós entramos com alguns projetos de lei também bastante interessantes, na sua maioria voltados para a cultura, para esporte, para a educação, para a situação dos servidores, que também não anda fácil, né? Mas, para vocês saberem, nós conseguimos aprovar
uma emenda que faz a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação, de prestarem contas para a Câmara Municipal. Nós vamos aperfeiçoar esse projeto, porque o ideal é que se faça isso em audiência, como a saúde faz. Nós entramos com um projeto também, de uma minuta, mandamos para o prefeito, do FAPES. Conselheiro do FAPES não pode estar em cargo de comissão. Vai ser servidor, mas não pode estar em cargo de comissão, porque não pode ter, eu entendo que não possa existir uma relação de submissão entre um e outro. Tá? Na mesma levada, fizemos da abonada natalícia. Essa abonada natalícia é aquela que o prefeito dá, é muito legal a ideia das abonadas, mas tem gente que nasceu nas férias, feriado, então, teoricamente, ele teria uma abonada a menos, já que esta não tem discussão. Nós entramos com um projeto também chamado A Lei do Senhor Bamba, em homenagem aos músicos do Senhor Bamba, essa banda maravilhosa, que é o seguinte: todo show de médio e grande porte em São Sebastião tem de ter uma abertura com artista local. Esse artista local vai ser contratado pelos produtores que vêm vender os seus shows aqui em São Sebastião. Nada mais que justo. Vêm, ganham milhões para ficarem 2 horas, 1h30, e os nossos artistas aqui esperando uma oportunidade. Eu acho que a Lei Senhor Bamba pode ser um ótimo incentivo para a produção musical de São Sebastião. Temos também a Lei do Camarote, que era aquela que não podia ter camarote, mas essa travou em alguma comissão, nós temos de ir atrás dela. Tem gente que gosta de ter um tratamento diferenciado. Eu entendo que se o show é público, todo mundo tem de se comportar no mesmo patamar. Deixa um espaço reservado para os idosos, para os deficientes, para aqueles que precisam de um espaço reservado. Mas se o show é público, político, parente de político, família de político, os grandes figurões do município, tem de ficar no chão junto com o povão, que é quem paga. Fizemos também o projeto do Parada Segura. Parada Segura seria uma lei que, a partir das 10 horas, a pessoa pudesse escolher mulheres, idosos, pessoas com mobilidade reduzida. Essas pessoas podem escolher onde é para o ônibus parar, para se sentirem mais seguras. Muitos pontos de ônibus ficam muito distante do primeiro poste de luz, por exemplo. Então, é um convite à insegurança essa situação. Então, a pessoa pode pedir ao motorista para parar fora do ponto de ônibus a partir desse horário. E, é claro, fizemos o talento compartilhado, que é uma lei que determina que a Secretaria de Educação, a escola tem de comunicar a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura de talentos que existem dentro dela. Bem, meus amores, como viram, bastante trabalho. Eu quero agradecer, porque muito desse trabalho veio de informações das pessoas que acompanham, que confiam no que a gente faz, na nossa postura ali dentro da Câmara. Então, na verdade, esse vídeo foi feito também para você, que de uma forma ou de outra contribuiu para isso acontecer. Muito obrigado, que venha 2015 então, que a gente trabalha mais ainda.